Então, eu deixei em aberto o seguinte: por que que a fundação ela é autorizada e não criada, tá? Segundo a Constituição Federal. Gente, é o seguinte, nós temos que saber aqui que segundo a Constituição Federal, primeiro eu tenho que saber a letra da Constituição. Segundo a Constituição Federal, as fundações, elas são autorizadas, tá? Por quê? Porque aqui a fundação pública é de direito privado, ok? Então, se vier letra da Constituição, a fundação pública é de direito privado, certo? Então, nós temos que, a gente não pode confundir a de direito público com a de direito privado. Segundo a Constituição, fundação é autorizada, precisa do registro na junta competente, ok? Agora, se vier em prova assim, ó, fundação pública de direito público e não tem previsão na Constituição, isso é doutrina, ou seja, veio na prova 2 vezes, público, tá? Se vier na prova 2 vezes, a União está querendo criar uma fundação pública de direito público, ó, 2 vezes. Aqui ela vai ser criada, por quê? Porque ela equivale a uma autarquia. É chamada de autarquia fundacional ou fundação autárquica, tá? Então, é o seguinte, o que eu quero que você saiba, isso é uma parte muito complexa. Se falar na sua prova só fundação pública é autorizada, precisa, logicamente, aí do registro, beleza. Agora, se falar em prova fundação pública de direito público, aí você vai falar que é uma autarquia. E se é uma autarquia, é criada e não precisa do registro. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que as de direito público são criadas, enquanto as de direito privado são autorizadas, necessitam do registro na junta competente. Toma cuidado, só com uma observação. A área da fundação aqui, desta, tá? A área em que ela for atuar, área de atuação, o objeto social dela, tá? Será definido mediante lei complementar, ok? Então, a área de atuação será definido mediante lei complementar. A fundação, ela continua sendo autorizada por lei específica, mas a área em que ela for atuar, o objeto social dela será definido mediante lei complementar, ok? O que cai em prova sobre a parte de organização da criação é isso daqui, e você já está sabendo até demais, nós aprofundamos, falamos coisas de doutrina, tá? Então, você vai fazer as questões, nós vamos resolver as questões posteriormente, e vocês vão ver justamente sendo cobrado 3 vezes em prova isso daqui. Perfeito? E aí é o seguinte, então o que eu aprendi? Eu aprendi que a administração indireta tem as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Certo? Vamos lá. Autarquias, comigo agora. Pessoas jurídicas de direito público. Por isso que são criadas por lei específica. Empresas públicas, pessoas jurídicas de direito privado. Sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Certo? E as fundações públicas complicadas, né? Como regra, pessoa jurídica de direito privado, porque são autorizadas, ok? Ocorre que, se for uma fundação pública de direito público, em prova não vai cair exemplo, tá? Então, aqui, se for uma fundação pública de direito público, 2 vezes, ó, será pessoa jurídica de direito público.
ok? Que considera uma autarquia fundacional ou uma fundação autárquica. O que eu tenho mais medo em prova? Da empresa pública e sociedade de economia mista. Eu não sei o que acontece, tá? Que a maioria confunde a empresa pública e a sociedade de economia mista. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É o seguinte, a empresa pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Professora, como que eu vou me lembrar? Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é pessoa jurídica de direito privado. Os Correios, pessoa jurídica de direito privado, são empresas públicas. E o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado também. Esses dias, com os alunos do presencial, eu fiquei tão nervosa com isso, mas tão nervosa, que eu falei, gente, a gente vai ter que fazer uma visita de campo. A gente vai ter que ir lá na Caixa, chegar pro pessoal e falar o seguinte, gente, vocês trabalham numa pessoa jurídica de direito público ou privado? Privado. O que vocês são? Seletistas. Vocês têm estabilidade? Não. Depois eu falei para eles que eu ia levar eles lá no Banco do Brasil. Chegar no Banco do Brasil e falar o seguinte, vocês aqui trabalham numa pessoa jurídica de direito? Eles iam falar, privado. Vocês são estatutários ou seletistas? Seletistas. Vocês têm estabilidade? Não. Então, eu quero que você saiba do seguinte, tá? Que as empresas públicas, a sociedade de economia mista, por serem pessoas jurídicas de direito privado, o pessoal é seletista, não tem estabilidade, ok? Então, não é igual a pessoa que trabalha, por exemplo, no INSS, uma autarquia, que é servidor aqui, que após 3 anos tem estabilidade. Porque quem trabalha na autarquia aqui, por ser pessoa jurídica de direito público, o servidor, depois de 3 anos, tem a tal da estabilidade, certo? Então, pessoal, é o seguinte, vamos começar a falar sobre as autarquias. Coloque aí, por gentileza, autarquias. Autarquias. As autarquias são, coloque no seu caderno, pessoas jurídicas de direito público. Escreva, eu estou vendo. Pessoas jurídicas de direito público. Criadas pelo quê? Por lei complementar? Criadas por lei específica, que é uma lei ordinária. E agora o mais importante, para exercerem atividades típicas, atividades próprias de Estado, ok? Gente, as autarquias têm dobro para contestar, têm dobro para recorrer, igual acontece na União, nos estados, no DF, nos municípios, né? Dobro para contestar, dobro para recorrer, tá? Os seus bens são impenhoráveis, são imprescritíveis e nós vamos conversar sobre bens, certo? O pessoal estatutário tem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, certo? E uma coisa interessante, os dirigentes das autarquias são de livre nomeação e de livre exoneração. Os dirigentes, os diretores, livre nomeação pelo presidente da República, livre exoneração. Ocorre que nós temos um tipo de autarquia aqui diferenciada, que é chamado de autarquias em regime especial. Tudo que eu falei serve para autarquia em regime especial, tá? Menos o seguinte, qual que é a diferença de uma autarquia em regime especial? Os dirigentes. Os dirigentes das autarquias em regime especial, tá? Eles são de livre nomeação pelo presidente da República, mas não são de livre exoneração, diferente da autarquia comum, ok? Os dirigentes não são de livre exoneração. Mas, professora, eu não sei o que é autarquia em regime especial. Na sua prova não vai cair exemplo. Mas, eu vou te falar, autarquia em regime especial são as chamadas agências reguladoras,
certo? Agências reguladoras são aquelas que fiscalizam, tá? Eu sempre faço uma brincadeira, mas é para você se lembrar do seguinte: minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela estudava para concurso, isso é verdade, né? E aí ela falou o seguinte: eu quero o nome dessa menina com alguma coisa de direito administrativo, quero estudar muito administrativo e constitucional. E aí ela foi lá e falou o seguinte: vou colocar o nome dela de algo que serve para fiscalizar a vida do pai dela, do irmão dela e etc, né? E aí ela colocou o meu nome de Ana. Professor, o que tem a ver que eu estou boiando? Agência Nacional de Águas. Ela poderia colocar Anvisa, ANAC, Anatel, ANEEL, certo? Então, pessoal, as agências reguladoras são essas que começam com Anvisa, ANAC, Anatel, ANEEL. Elas têm um maior poder normativo, elas têm um maior poder de fiscalização. Se uma empresa de telefonia te faz algo, você vai ligar para a Anatel, fala assim: olha, a empresa tal me fez isso daqui, porque a Anatel é quem está o quê? Fiscalizando, perfeito? Então, são as agências reguladoras, né? Pessoas jurídicas de direito público, os bens impenhoráveis, imprescritíveis, tudo igual. A diferença é porque os diretores, os dirigentes, não são de livre exoneração. Mas eles podem perder o mandato? Podem. Existem 3 hipóteses. Quais são as hipóteses em que os dirigentes podem perder o mandato? No caso de sentença judicial transitada em julgado, no caso de processo administrativo disciplinar que seja assegurado a ampla defesa e o contraditório, tá? O PAD, e no caso de renúncia. Se o dirigente, o diretor renunciar, aqui ele perde o mandato, certo? Mas não poderão ser exonerados livremente, igual acontece na autarquia comum, tá bom? E outra coisa muito interessante, que é chamada aqui de quarentena, ainda em autarquia em regime especial, nós temos a quarentena. Caiu em prova assim, ó. Vou te dar a opção. Faz de conta que é a FGV. Quarentena é o prazo de 40 dias, 4 meses, 4 anos ou 40 anos? Se perguntasse isso na sua prova. Professora, eu vou te falar a verdade, não sei nem o que é quarentena. Eu vou te explicar. Gente, um diretor da Anatel, ele tem informações o quê? Privilegiadas. Ele sabe aqui, né, quais são as informações em relação à TIM, à Claro, à Vivo, à Oi, porque a Anatel, né, fiscaliza justamente as empresas de telefonia. Se tem informações privilegiadas, a partir do momento que ele sai, eu pergunto para você, ele pode imediatamente atuar no setor regulado? Já ir diretamente para a TIM? De jeito nenhum, tá? Existe um prazo de quarentena. Cada autarquia em regime especial, cada agência reguladora tem a sua previsão. Só que a gente vai estudar a geral, ok? Aqui cai em prova. O que é quarentena, então? Você vai colocar, é o prazo em que o ex-dirigente não poderá atuar no setor regulado. Então, eu, dirigente da Anatel, eu não posso sair da Anatel e imediatamente trabalhar na TIM. Por quê? Porque senão vai quebrar o regime aqui de concorrência, ok? E qual que é esse prazo? 40 anos? Não, né? Lógico que não. 40 dias, nossa, professora, parece com 40 dias. Também não. Sabe qual que é o prazo? 4 meses. Então, 4 meses é o prazo, tá? Segundo a lei geral, em que o ex-dirigente não poderá atuar no setor regulado. Perfeito? Se for em outro setor, não tem problema. Mas, professor, o que ele ganha com isso? Ele faz jus à remuneração que ele ganhava enquanto ele era dirigente, ok? Por esse período, para não atuar no setor regulado. Mas, professor, e se ele atua? Ele vai responder criminalmente por advocacia administrativa. Isso você estuda em direito penal, tá? Então, se ele atuar
onde não poderia atuar, se ele não respeitar o prazo de 4 meses, vai responder por advocacia administrativa. Certinho? Continuando, nós vamos falar aqui sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Tá? As empresas públicas e a sociedade de economia mista, pelo amor de Deus, pessoas jurídicas de direito? Isso, privado. São pessoas jurídicas de direito privado. Eu tenho tanto medo de você colocar pessoa jurídica de direito público, sabe por quê? Porque é uma das maiores dificuldades hoje, realmente, é lembrar que a empresa pública e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, né? Por quê? Porque eles têm que fazer concurso público, mas não tem estabilidade. Então, toda vez que você lembrar da empresa pública, você vai pensar na Caixa. Toda vez que você lembrar da sociedade de economia mista, você vai lembrar do Banco do Brasil, ok? Lembre-se, sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Você não vai colocar público de jeito nenhum na prova, tá bom? Que mais? O que elas fazem? Elas podem prestar serviço público ou podem explorar atividade econômica. Ok? Podem prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Professora, se prestar serviço público ou explorar atividade econômica, continuam sendo aqui pessoas jurídicas de direito privado? Sempre. Ok? Perfeito? Que mais? Tem que fazer concurso? Tem. Sempre tem um concurso aí da Caixa, do Banco do Brasil, dos Correios. Tem que fazer concurso pelo princípio da acessibilidade aos cargos públicos. Ocorre que, embora tenha que fazer concurso público, eles serão seletistas. Vai ser aplicado a eles aqui, pessoal, tá? O direito do trabalho que você estuda com a professora Kelly. Tá? E não a 8.112, e não a lei 8.112, porque a empresa pública e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. E se são seletistas, não tem estabilidade nunca. Não existe estabilidade. Não vão ter estabilidade nunca, jamais. Certo? Tome cuidado com isso, isso caiu em prova recentemente. Professora, como que eu vou me lembrar? E outra coisa, muita gente fala assim, então não compensa fazer concurso para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil? Tá? Por quê? Não tem estabilidade, eu me mato de estudar no concurso, e aí não tenho estabilidade alguma? E aí, pessoal, por que compensa fazer um concurso para a empresa pública e para a sociedade de economia mista? Quer saber? Próximo bloco.